Seja bem-vindo ao Super Quiz Bíblico. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Obrigado! Agora, vamos ao quiz. Primeira pergunta. O que é o dom profético? Alternativa: um método de previsão de eventos futuros. Alternativa B: uma habilidade de falar em línguas estranhas. Alternativa C: um dom concedido por Deus para receber e comunicar mensagens divinas. Alternativa D: uma prática de meditação espiritual. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C: um dom concedido por Deus para receber e comunicar mensagens divinas. Segunda pergunta. Como os profetas recebem mensagens no dom profético? Alternativa A: por meio de leitura de cartas do tarô. Alternativa B: pela capacitação divina do Espírito Santo. Alternativa C: através da meditação profunda. Alternativa D: usando técnicas de adivinhação. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B: pela capacitação divina do Espírito Santo. Terceira pergunta. Uma das principais funções do dom profético na igreja cristã é: alternativa A: edificar espiritualmente a igreja e os crentes. Alternativa B: ensinar doutrinas teológicas complexas. Alternativa C: realizar milagres e curas. Alternativa D: gerar renda para a igreja. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa A: edificar espiritualmente a igreja e os crentes. Quarta pergunta. O que Provérbios 29:18 afirma sobre a importância da profecia? Alternativa A: diz que a profecia é um dom que todos os crentes devem buscar. Alternativa B: afirma que a profecia é uma mera forma de entretenimento. Alternativa C: afirma que a profecia deve ser usada para fins lucrativos. Alternativa D: diz que a ausência de profecia leva à perdição do povo. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa D: diz que a ausência de profecia leva à perdição do povo. Quinta pergunta. Qual destes é um dos propósitos do dom profético? Alternativa A: entretenimento durante os cultos religiosos. Alternativa B: prever eventos esportivos. Alternativa C: revelar a vontade de Deus e orientar os crentes. Alternativa D: promover disputas teológicas na igreja. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C: revelar a vontade de Deus e orientar os crentes. Sexta pergunta. O que é o testemunho de Jesus mencionado no livro do Apocalipse? Alternativa A: a mensagem proclamada pelos seguidores de Jesus. Alternativa B: a revelação de Jesus à sua igreja por meio da sua palavra. Alternativa C: o registro dos feitos de Jesus na terra. Alternativa D: as profecias sobre o retorno de Jesus ao final dos tempos. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa A: a mensagem proclamada pelos seguidores de Jesus. Sétima pergunta. Qual é a relação destacada entre a lei de Deus e o espírito de profecia? Alternativa A: são completamente separados e independentes na fé cristã.
Alternativa B. A obediência à lei leva ao dom da cura divina. Alternativa C. Ambos andam de mãos dadas para guiar e aconselhar a igreja. Alternativa D. Não estão relacionados de forma alguma. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. Ambos andam de mãos dadas para guiar e aconselhar a igreja. Oitava pergunta. Qual é o significado da frase "O testemunho de Jesus é o espírito de profecia" em Apocalipse 19h10? Alternativa A. O testemunho dos apóstolos sobre Jesus. Alternativa B. O testemunho de Jesus sobre sua própria vida. Alternativa C. O espírito de profecia dado aos profetas. Alternativa D. O espírito de adoração da igreja. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa A. O testemunho dos apóstolos sobre Jesus. Nona pergunta. Qual é a importância do estudo das escrituras proféticas, de acordo com o texto? Alternativa A. Revelam os eventos passados na história da igreja. Alternativa B. Prevêem eventos futuros, sobre os planos de Jesus. Alternativa C. Destacam os ensinamentos morais de Jesus. Alternativa D. São irrelevantes para a compreensão da fé cristã. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B. Prevêem eventos futuros, sobre os planos de Jesus. 10ª pergunta. Qual é a promessa feita em Apocalipse 12:17 em relação ao testemunho de Jesus? Alternativa A. Que os cristãos testemunharão sobre Jesus em todo o mundo. Alternativa B. Que a igreja deve abandonar o testemunho de Jesus. Alternativa C. Que Jesus não abandonará sua igreja na escuridão dos últimos dias. Alternativa D. Que o Apocalipse não oferece promessas relacionadas ao testemunho de Jesus. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. Que Jesus não abandonará sua igreja na escuridão dos últimos dias. 11ª pergunta. Qual é o propósito de Deus ao enviar o dom da profecia para o seu povo nos últimos dias? Alternativa A. Orientar e fortalecer a igreja, proporcionando-lhe direção espiritual. Alternativa B. Prever eventos futuros de forma precisa para evitar dificuldades. Alternativa C. Aumentar o número de religiosos nas congregações. Alternativa D. Promover disputas teológicas e divisões dentro da igreja. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa A. Orientar e fortalecer a igreja, proporcionando-lhe direção espiritual. 12ª pergunta. Qual destas é uma das características do dom profético? Alternativa A. Capacidade de prever o futuro com precisão. Alternativa B. Habilidade para realizar milagres. Alternativa C. Receber as mensagens divinas e compartilhá-las com todos. Alternativa D. Interpretar profecias de qualquer maneira. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. Receber as mensagens divinas e compartilhá-las com todos. 13ª pergunta. Qual é a finalidade principal do dom profético na fé cristã? Alternativa A. Orientar a igreja, edificar e fortalecer os crentes. Alternativa B. Fornecer entretenimento religioso para a igreja. Alternativa C. Receber poderes sobrenaturais. Alternativa D. Realizar truques de ilusionismo. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou.
A resposta certa é: alternativa A, orientar a igreja, edificar e fortalecer os crentes. 14ª pergunta. Diante das mensagens proféticas contidas na Bíblia, que tipo de reação Deus espera de nós? Alternativa A, proclamar eventos futuros de forma sensacionalista. Alternativa B, desencadear medo e ansiedade entre as pessoas. Alternativa C, ajudar a comunidade a se unir e agir em prol de causas santas. Alternativa D, promover uma competição feroz entre grupos religiosos. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, ajudar a comunidade a se unir e agir em prol de causas santas. 14ª pergunta. Qual é a abordagem recomendada em relação às mensagens de um profeta na fé cristã? Alternativa A, aceitar cegamente tudo o que diz. Alternativa B, questionar e avaliar de acordo com a Bíblia e os princípios da fé. Alternativa C, ignorar completamente as mensagens proféticas. Alternativa D, utilizar de argumentos distorcidos e informações duvidosas. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, questionar e avaliar de acordo com a Bíblia e os princípios da fé. Obrigado por assistir. Veja os outros quiz no nosso canal. Volte sempre!